19h52. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Muita gente tem em casa um estoque de comprimidos e pílulas para amenizar dores diversas. Seja por conta própria ou indicação, o ato de tomar remédios sem recomendação médica pode trazer prejuízos à saúde. O alívio dos sintomas após a automedicação nem sempre significa que o tratamento foi adequado. Na nova série do Saúde e Consciência, conheça causas e consequências da automedicação e motivações para o uso de medicamentos, além da hipocondria, o medo constante de estar doente ou desenvolver uma doença grave. Nesta reportagem de Marcos Paulo Rodrigues, entenda o que é automedicação e saiba mais sobre o uso de medicamentos no Brasil. Reportagem especial. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma febre ou dor de cabeça? Ou pediu opinião a um amigo sobre qual medicamento consumir em determinadas ocasiões? Muitas vezes, a automedicação é tida como solução para o alívio imediato de alguns sintomas. Cristiane Menezes é coordenadora do CEMED, Centro de Estudos do Medicamento do Departamento de Farmácia Social da UFMG. Ela explica o que é automedicação. A automedicação, ela vai ocorrer quando uma pessoa ela seleciona, né, e utiliza medicamentos sem uma avaliação ou sem a prescrição desse medicamento por um profissional de saúde, né, seja ele médico ou dentista, né? E ele utiliza esse medicamento para o seu autocuidado, isso é, para o tratamento de sintomas que ele percebe. Na automedicação, também pode haver o uso excessivo e indiscriminado de medicamentos, como acrescenta a professora. Esse, digamos, é o lado ruim da automedicação, né? Porque essa automedicação, ela pode ocorrer, inclusive para medicamentos que não deveriam ter sua aquisição autorizada sem apresentação da receita médica. Então, esses medicamentos, principalmente, eles, se não administrados, né? Se não usados sob monitoramento de algum profissional de saúde, eles podem trazer grandes problemas. A automedicação pode trazer diversos prejuízos à saúde do indivíduo. Por exemplo, ao mascarar sintomas de outras doenças. Ele pode estar mascarando um efeito aparentemente que não tem problema, mas ele pode estar, inclusive, retardando o diagnóstico oportuno de uma doença, né? Ele pode causar interações medicamentosas que tragam dano para o paciente, para a pessoa que está usando o medicamento, reações medicamentosas, intoxicações, né, que podem levar à hospitalização até ao óbito. Além do custo, né, desnecessário que às vezes ele vai ter. Segundo o levantamento do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, mais de 70% da população brasileira toma remédios por conta própria. De acordo com Cristiane, esse consumo ocorre na maior parte com medicamentos de venda livre. A automedicação, ela é inclusive, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela é uma prática que se justifica para o alívio de sintomas menores, né? Mas ela só se justifica se ela é feita por meio da aquisição de medicamentos que são considerados seguros, né? E que eles sejam de venda livre. A partir do momento que a automedicação ocorre com medicamentos que exigem apresentação ou retenção de receita médica, ela deixa de ser considerada um uso adequado. O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031 98576 0326. No próximo programa da série, saiba mais sobre as causas e consequências da automedicação. Essa edição foi produzida por Marcos Paulo Rodrigues, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Lucas Rodrigues.
Saúde! Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Essa nova mania entre os internautas vem despertando interesses em grandes companhias que estão apostando nesse público ao invés de outros meios limitados de divulgação de marca. O produto ou serviço divulgado na web rádio é transmitido para uma grande população que diretamente está acessando a internet em todo o Brasil ou em todo o mundo. Anuncie em web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Toda segunda, a partir das 8 da noite, você acompanha aqui na Rádio FT Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Bandeira Quadriculada, apresentação André Vieira Coelho. Aqui na Rádio FT você acompanha as principais competições do mundo. No futebol nacional, destaque para o Campeonato Brasileiro Série A e Copa do Brasil. Na América do Sul, todos os detalhes da Copa Libertadores da América. Na Europa, as principais ligas são destaque aqui na Rádio FT. Campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol, Liga dos Campeões da Europa. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Já acessou o novo site da Rádio FT? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro de tudo que acontece no melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar aqui na Rádio FT, Bandeira Quadriculada. A apresentação, André Vieira Coelho. Grande noite pra você, meu ligado aqui na Rádio FT em todo o Brasil. Estamos juntos, estamos chegando aí pra mais uma edição do Bandeira Quadriculada. Edição do dia 11 de maio de 2020. Espero que você tenha passado aí o Dia das Mães, de boa, com a sua mãe, mesmo à distância. Ou se estiver perto também, tenha aproveitado bastante. Estamos aí entrando em mais uma nova semana. E uma semana decisiva, até porque algumas competições de automobilismo estão voltando, outros estão encaminhando suas decisões, então a expectativa sempre é muito grande e nós vamos falar bastante sobre isso também nesse programa dessa semana. E claro, se você quiser mandar a sua sugestão, a sua dúvida, você pode mandar pra gente pelo Twitter Banco Quadriculada, além do nosso Twitter da Rádio FT, underline, para você mandar a sua mensagem de qualquer lugar do Brasil, e siga o Twitter da Rádio FT, underline, e também o Twitter do programa Banco Quadriculada lá no Instagram. Eu estou aqui no programa de hoje com o César Augusto e com o Fernando Bodolazo, e nessa próxima hora
você vai ter todas as informações, os comentários, as análises e as atualizações do que pode acontecer no automobilismo de agora em diante. E lembrando as reprises para vocês, né? A primeira exibição nesta segunda, às 8 horas da noite. E as reprises de terça a sexta-feira, sempre às 7h30 da noite, no horário de Brasília. Tudo bem, meu caro César Augusto? Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? NASCAR voltando, ou seja, teremos maratona de 4 horas. Meu caro Fernando Bortolazzo, mais uma vez, que bom ter um amigo aqui. Muito boa noite. Boa noite, César. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo aí de casa que está nos ouvindo. Bom, o meu destaque também fica por conta da NASCAR, né? Na Stock Car americana voltando e numa pista que eu particularmente gosto muito, que é Darlington, porque Darlington tem aquelas pinturas clássicas, né? Não sei se vai ser o caso desse ano, mas enfim, estamos juntos aí para essa volta ainda aqui engatinhando dos campeonatos. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, como o Fernando falou aí muito bem, né? A NASCAR vai voltar aí com a corrida em Darlington. Fizeram um esquema de 2 ou 3 corridas nessas 2 cidades, né? Entre Darlington e Charlotte. E nós tivemos aí uma questão muito fundamental. O número de pessoas para entrar nessas corridas. Ou seja, cerca de 1.000 pessoas ligadas à prova. Não teremos público, e aí vi aquela questão, né? Como é que você vai fazer para a entrada e saída de pessoas das equipes, das pessoas de televisão nos Estados Unidos, e tudo aquilo que foi colocado para essa prova. César, o que você sabe? Quantas pessoas deverão entrar? Quantas pessoas deverão aí entrada e saída? Quantas pessoas de organização, de televisão, deverão ser feitas para essas corridas que nós vamos ter em Darlington e também em Charlotte? As pessoas em questão são a equipe de TV e os membros das equipes dos pilotos dos carros e os chefes de equipe. Então isso vai permitir um controle de 1.000 pessoas. Só que tem um porém aí. Você percebe que durante os boxes, a NASCAR para trocar um pneu são quase 8 pessoas por carro. Como é que você vai fazer isso se tendo distanciamento social? E aí você vai ter que usar máscara debaixo do capacete também. Então, e aí, Fernando? O que você acha das decisões? Como é que você acha que as equipes podem se adaptar? Como que isso pode ser feito? Bom, como eu acho que como a maioria das competições fizeram, como a gente já havia dito durante toda a semana passada, seja no Entrando em Campo, seja até mesmo no nosso podcast, né, no Prosa de 3, limitação do grupo de pessoas, né, o distanciamento, né, que é uma coisa muito difícil, principalmente da NASCAR, que os boxes são colados um dos outros, mas vai ter que haver um espaço entre eles. Não sei se isso vai influir no número de pessoas durante o pit stop. Acredito eu que não, né? Porque é regulamentado as 6 pessoas e precisam dessas 6 pessoas porque é fundamental. É tudo um estudo. Acho que vai do feeling de cada um durante as corridas. O que mais chamou a atenção é a questão de que a NASCAR, por esse campeonato reduzido, vai fazer uma sequência de 4 corridas em 10 dias, né? Mas, pelo que eu li, vai ser entre Darlington e Charlotte. Então, no caso, seriam 4 corridas, 2 em cada pista. Isso que eu chamei a atenção. Ô César, se eu não me engano, são 3 categorias, né, que vão correr nessas 2 pistas, né? A Truck Series, a Xfinity Series e a Cup Series vão correr nas duas, na pista de Darlington e Charlotte, e as 3 categorias nacionais vão correr nessas 2 pistas.
Muito bem. Então nós temos aí 3 categorias que vão correr nessas duas pistas e que você tem aí uma condição de pistas, de equipes e toda uma conjectura melhor para que nós pudéssemos ter aí uma condição de calendário de campeonato para ter as 33 corridas. Diga lá, Fernando. Não, eu só queria relembrar algo que eu havia, que já faz umas 2 semanas que eu tinha visto, que é a questão de uma reestreia, né? A volta de Matt Kenseth à NASCAR depois de, se não me engano, 3 anos, né? Que ele tinha se aposentado e agora ele volta pela Chip Ganassi, né? Depois da demissão do Kyle Larson, né? Que é um bom piloto, mas foi muito infeliz diante da demissão dele, né? Que foi muito estúpida, né? E nojenta, né? Então, aí é aquela coisa que a gente sempre se pergunta, né? Como que vai ser a pegada da prova? Como que vai ser feita a pegada dos carros? Né? O psicológico dos pilotos também, né? E correr no virtual a gente sabe que é uma coisa, correr no real é outra. Então, a gente tem que esperar para ver aí o que pode acontecer. E vamos ver como é que a NASCAR vai restringir aí esse número de pessoas. Claro, sem público, eu sei que não é legal. Mas, por outro lado, a gente vai ouvir o motor de uma maneira bem mais forte, né? Aquele motor de Maverick? Sim. A gente já ouviu de uma maneira bem mais nítida, né? Então, tem esse ponto a favor aí, né? Não, mas dava... O problema é que a NASCAR tava com problema de público antes da pandemia também. E tinha alguns autódromos que estavam vazios, literalmente. Porém, a televisão, em questão de televisão, tinha um ganho grande. Mas dava aquela mascarada. Você dava uma disfarçada, colocando o motor mais alto. Pra não falar que tá tão cheio, tá vazio. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí também, a reação do público americano, que vai ter que se reacostumar a uma nova situação, que não sabemos se daqui a um ano isso vai mudar, se daqui a um ano a coisa vai melhorar nesse ponto, mas enfim. Também é outra questão de costume também, né, o Fernando? O americano está adaptar, né? A ter que estar ligado à televisão, né? Ah, sim, não tenha dúvida. Se bem que agora com vamos dizer assim, poucos atrativos a se assistir, né? Principalmente o público ligado ao esporte. Não tem muita coisa a assistir, a não ser reprises e uma ou outra categoria voltando, como por exemplo no futebol, essa semana vai estar voltando o campeonato alemão, a liga coreana, sul-coreana voltou, então a gente tem 2 competições de futebol que voltaram e agora uma categoria de automobilismo no mundo inteiro que está voltando, que vai voltar esse fim de semana. Então fica complicado, não tem muita saída não, a não ser assistir o que tem. Exatamente. E, claro, tem a questão do estúdio do Fox Sports, que vai ter que ter toda uma higienização da cabine, né? Provavelmente o Thiago Alves vai ter que fazer a prova, né? Porque não se sabe se o Theo vai ficar em Goiânia ou vai ter que vir para o Rio de Janeiro. Mas eu acho que eles podem mas eu acho que vai ser o Thiago Alves e mais um, porque o Theo tá em Goiânia, o Edgar, esse tá num seríssimo grupo de risco, eu acho que ele também não vai poder fazer. Eu acredito que vai ser Thiago Alves ou esqueci o outro. Rodrigo Matar. Rodrigo Matar. Eu acho que vai ser Thiago Alves e Rodrigo Matar a dupla. Eu acho que não vai fugir disso. E ainda o Rodrigo Matar mais ou menos, porque o Rodrigo Matar também já tem uma idade meio, né?
considerável, é. Você tem lá o Flávio Gomes, que também não é nenhum garoto, né? Eu quero ver como é que eles vão se virar com isso aí, né? É um botijão. Literalmente é um botijão pra resolver, né? Pra ver pra quem que vai colocar, como é que você vai entrar, vai ter todo um esquema de infectação da cabine, né? Porque... Se bem que a gente teve um exemplo dos Estados Unidos, principalmente da NBC, que eles transmitiram as provas da Indy virtual, eles transmitiram de casa, né? Tanto o Mark Snyder quanto o Townsend Bell e o Paul Tracy, que é o trio de comentaristas oficial da Indy. Eles gravaram a corrida diretamente das casas de cada um. Eu acho que pode ser possível, sim. Mas aí depende muito da questão de ter filho, não ter filho. A gente sabe que o americano é outra cultura, é uma outra forma de respeitar o que é trabalho, o que não é trabalho, né? Você sabe que aqui no Brasil, as nossas famílias... Independente, né? Viu, André? Independente. Eu discordo totalmente. Acho que não depende, não. Se os Estados Unidos conseguem fazer isso, as emissoras brasileiras têm o conhecimento disso, dessas tecnologias, tanto que a Fox é um grupo, por enquanto, mesmo que seja Disney agora, é um grupo americano. Eles têm... equipamentos que possam fazer isso, e eu acredito que eles possam fazer isso. Eu acho que não acredito que depende de estar no estúdio. Se fosse assim, não teríamos o Fox Rádio, que eles estão apresentando todos de casa. Eu acho que não teríamos quaisquer outros programas na grade da televisão com os apresentadores dentro de casa. Seriam apenas reprises. Não, sim, mas é que o fato é que tem algumas obrigações, né? De contrato, né? De você chegar obrigação ele vai ser, mas ele vai continuar trabalhando do mesmo jeito. É o home office, André. Indiferente. Sim, só que a informação que eu tenho é que a emissora do Brasil, né, a Fox do Brasil, ela vai... como é que fala? Fazer as transmissões ao vivo do estúdio, uma questão de necessidade e suporte, porque tem a questão do delay, né? É uma questão que conta muito, né? Então foi o que eu disse. Então foi o que eu disse lá antes. Eles podem fazer tanto em casa como eles podem fazer no estúdio. Se for fazer no estúdio, os únicos que, ao meu ver, vão poder transmitir é Thiago Alves e Rodrigo Matar. Porque... E também São Paulo está sendo muito usado, né? Então não haveria como até o Edgar de poder estar... Não, o Edgar não tem nem como. O Edgar não tem nem como por causa da idade e o problema de saúde, né? Ele tem Parkinson, né? Então. Também tem que ser tratado também, né? Mas enfim, vamos ver como que isso vai acontecer e como que a Fox vai se organizar aí para essa volta à NASCAR, assim como vamos ter aí os grandes eventos agora aí, muito provavelmente, ainda mais agora com essa fusão que vai fazer com que as duas emissoras aí tenham cerca de mais de 40 eventos, é muita coisa. Só um rapidinho antes de... Nossa, o César nem comentou direito o assunto, daí eu vou passar a palavra para o César daqui a pouco, mas só rapidinho. Agora ESPN e Fox, eles agora são compartilhados direitos de transmissão. Como o campeonato alemão um jogo ESPN e outro jogo Fox Sports, o Fox Sports 2 já está ficando um pouco mais livre. Então acho que NASCAR, eu acho que eles vão começar agora a transmitir mais detalhadamente, né? Uma transmissão decente. Aí o César, se quiser mandar mais alguma coisa... Não, vou ficar quieto. Vocês já falaram tudo. O que eu vou acrescentar? Ô César, só pra gente fechar o assunto, antes de a gente falar da Fórmula 1, essa questão de adaptação também serve pra todo mundo, né? Seja para as televisões, seja pra quem tá trabalhando no meio, né? Serve pra todo mundo, porque agora você vai ter que conviver com um vírus, com um ser a celular
ser via celular. Ou seja, você vai ter que conviver com um vírus que a gente não sabe onde pega, onde tá, quem que vai ter o vírus. Então você vai... Hoje, por exemplo, a gente comentou aqui que vamos ter mil pessoas. Só de TV, eu tô imaginando que vai ter só os repórteres no pit lane. Os narradores vão ter nos Estados Unidos, só os repórteres de pit lane vão estar representando a TV, porque os narradores vão fazer um trabalho de casa, praticamente. Sim. Lembrando que nos Estados Unidos, né, o César, tem uma estrutura bem melhor do que a do Brasil, né? Exatamente. Tem estrutura. E tem um outro detalhe também. Darlington e Charlotte ficam na Carolina do Sul. Esse estado não foi tão afetado assim pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-19, que é o nome do vírus. Então, eles podem fazer essas 4 corridas no espaço de 2 ou 3 semanas sem menores problemas. O bicho pega em Nova York e na Califórnia, que estão sob estado de emergência. E aí que o bicho pega. Já... Aí no caso... Desculpa, pode continuar. Não, o que pega vai ser Califórnia e Nova York. Como Nova York não tem corrida da NASCAR, o que pega vai ser Califórnia, que tem Fontana e aquela adorável pista de Napa Valley, que eu esqueci o nome, Sonoma, que é aquela corrida chata pra burro, que você dorme de tanto ver. Então, que é um dos poucos mistos que tem na NASCAR. Exatamente. Então, como tem esta restrição na Califórnia mais forte, a gente pode ter um adiamento. Mas Nova York não vai ter, porque a NASCAR, o estado de Nova York, a cidade, tá, vamos dizer assim, não tem circuito praticamente. O único circuito que tem no estado fica em Oaks Glen. Só que Oaks Glen já está fora do calendário há anos também. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Fernando, antes de mudar de assunto? Não, já esgotou já. Já esgotou já o repertório sobre NASCAR. Muito bem, muito bem. Bom, é o seguinte, a Indy já anunciou que vai ter aí um calendário com provas começando no Texas e a corrida de Indianápolis vai ser realizada pela primeira vez em agosto, que já foi anunciado já devidamente, né? Ao contrário da NASCAR, que já teve 3 corridas no calendário, a Indy vai ter que literalmente fazer as primeiras corridas, porque não chegou a ter as primeiras etapas do campeonato. Fernando, como é que você está vendo essa expectativa em relação à Indy, todo o conjunto que está sendo feito? E claro, né? Por ser a primeira corrida, os pilotos mal andaram nesses carros, né? Tirando os testes que tinham sido feitos lá 3 meses atrás, ou seja, com outra conjectura e uma outra forma de acertar o carro. Sem dúvida nenhuma, André. Mas eu queria colocar a questão não só dos carros, né? Eles vão ter que reaprender tudo de novo. Mas é a questão a questão do marketing que eles fizeram, né? O campeonato virtual da Indy foi muito bem recebido, foi muito bem assistido em termos de audiência, e agora eles vão vir para o oval do Texas, né? Vai ser a abertura da temporada. Eles diminuíram o número das voltas, serão 200 voltas, serão 300 milhas, e também vamos ter a corrida do misto de Indianápolis no 4 de julho. Vai ser no feriado da Independência, que vai cair num sábado e vai ser a corrida. Então, eles meio que conseguiram fazer uma ação de marketing e tudo mais. Agora a questão principal da pergunta. Tudo isso para enrolar.
questão da pergunta, que é a questão do que eles andaram há 3 meses atrás. Simulador ajuda você a não ficar tão enferrujado assim, mas a questão real, a questão de você sentir o carro mesmo, você meio que perde, né? Porque, querendo ou não, eles andaram um pouco, eles não tiveram tanta afinidade com o carro durante o ano, né? Porque acabou a pré-temporada, estourou essa pandemia. Então, e ainda mais, eles vão ter as primeiras reações no carro. Tudo bem que eles andaram na pré-temporada no Texas, mas agora eles vão andar para valer. E Texas é uma pista que nem todo oval aceita erros. E o Texas é um oval em que erro é imperdoável. Não sei se o César concorda comigo nessa questão. Um erro imperdoável. E nos testes do oval do Texas, quem foi melhor, quem se saiu bem, foi o Scott McLaughlin, que é um neozelandês e que é uma lenda da Supercars australiana. Ele corre pela equipe da Penske. Eu não sei se o McLaughlin vai ter essa coragem que ele teve no campeonato virtual, numa corrida real no circuito oval. Outra coisa, né, César? Essa prova do Texas vai ser tudo num dia só, né? Treino livre, classificação e corrida, né? Sabe que a corrida vai ser no horário de Brasília às 9h45 da noite, no horário de Brasília, com transmissão do DAZN Brasil. Então, esse fato também de ser tudo num dia só, vai ser correria para todo mundo, né? Literalmente. Vai ser tudo correria para todo mundo. Mas, se a gente for pensar, vai ser um show do esporte do seu Roger Penske. Isso é verdade. Porque essa é a primeira corrida da Indy sob o comando do Roger Penske. Então, lógico que sem torcida perde um pouco da essência, né? Perde, mas aí sem torcida você perde a essência. Mas você oferece um espetáculo completo para o público de casa. E um detalhe só, que eu acho que o César vai concordar comigo, o impacto de lucro, vamos dizer assim, lógico que lucro não vai ter 100% porque não tem torcida, mas o impacto em prejuízos, tanto de autódromo, quanto da cidade, quanto com custos, vai ser bem menor, porque será feito tudo num dia só, né? Se fosse um circuito de rua, bom, o evento, vamos supor Long Beach, se tivesse Long Beach, usando essa fórmula, se fosse tudo num dia só, a pista seria utilizada por apenas um dia, e depois o trânsito fluiria normal, né? Seria um impacto não tão negativo, né? Para a organização, para a prefeitura e tudo mais, que é o formato da Fórmula E, que é tudo num dia só, né? Eu acho interessante, se os pilotos aprovarem, e acredito eu que possa ser assim durante o campeonato desse ano, seria muito bem visto, porque é tudo num dia só. Os pilotos, lógico que num dia só os pilotos vão ficar extasiados, mas não vai ter aquele negócio de vou voltar no carro amanhã, né? Em vez de um fim de semana de 3 dias, vai ser tudo num dia só, né? Vai ficar exausto no dia, mas o impacto durante o campeonato vai ser menor. É aquilo que a gente tem como expectativa, né? Vai ser tudo novidade para todo mundo. Lembrando que o Tony Kanaan só vai correr nos ovais, ele não vai correr nos circuitos mistos. E aí a gente vai ver aí tudo o que vai acontecer durante a prova dessa questão. Sim, o Tony vai disputar essa corrida. Se não estou enganado, acho que o Felipe Nasser não, porque o Nasser disputa nos mistos
e o Tony só vai correr nos ovais. Então vamos ter o Tony nessa corrida, né? Isso. E aliás, esse é o primeiro ano do Tony no comentarista da Indy nos mistos também. O Tony ele vai ser comentarista nas corridas dos mistos da televisão americana. E no misto de Indianápolis, o Hélio Castro Neves vai correr. E no oval também de Indianápolis, o Hélio também vai correr. A grande questão é que... Felipe Nasser também. Isso, o Nasser também. A questão é que o Fernando Alonso havia assim, uma dúvida muito grande em relação se ele participa esse ano ou não. O Júlio Ferran, em entrevista ao Lito Cavalcante, ele disse que estava meio em dúvida, não sabia se era possível, se era viável para isso acontecer, mas o Jack Brown já avisou que não vai, vamos dizer assim, ter a presença do Fernando Alonso por uma questão logística. Aleluia! Aleluia! Porque o Alonso é um mala pra caramba, né? E o formato também do treinamento de classificação para Indianápolis, das 500 milhas, pode ser que seja modificado aí nessa questão, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Enfim, estamos de olho, qualquer novidade, vamos falar aí ao longo das próximas semanas aí no Bandeira Quadriculada aqui da Rádio FT. Bom, de outra categoria que está tentando se movimentar, tentando fazer alguma coisa, está tentando planejar, inclusive tem uma polêmica muito grande em relação à Itália, que nós vamos falar já sobre isso, é a Fórmula 1, que está aí se planejando bater corrida na Áustria, na Red Bull Ring, né, César? E a questão que fica aí é como a Fórmula 1 vai se reorganizar com corridas na Inglaterra, talvez provas na Alemanha, se fala também corridas em Portugal, que não estava previsto, e até corridas em Imola. Ei, César? Você sabe que a Fórmula 1 tá virando um samba do crioulo doido, né? Porque ninguém sabe onde vai, onde fica, o que vai fazer. Eu acho que se tivesse uma reunião da Liberty Media dizendo claramente quais são os planos para essa temporada, seria melhor do que esse festival de especulação, porque você colocar Portugal, Alemanha, 2 corridas em Silverstone, 2 corridas em Red Bull Ring, na Áustria, e ainda por cima a gente não saber, e na Itália a questão dos portões abertos para Monza, tá ficando uma loucura, né? E aí, Fernando, quero saber de todas essas polêmicas que a Liberty Media falou, de pensar em fazer corridas em Imola, as corridas também em Algarve, em Portugal, também a possibilidade de fazer as corridas aí no circuito de Silverstone, e a polêmica maior dessa semana, sem dúvida nenhuma, é o anúncio do Grande Prêmio da Itália em Monza, com público, com direito a ingressos para ser vendidos, meu caro Fernando. O Monza se adiantou, já falou que vai ter corrida com público e tudo mais. Imola é complicado porque dependeria muito de como que está a situação por agora na Itália, a não ser que seja lá para o final do ano que tenhamos corrida lá. Lembrando que Imola já possui autorização da FIA para voltar a receber a Fórmula 1 depois da mudança, de toda a reforma que a pista sofreu, se não me falha a memória, em 2007, né, César? 2007. 2007. Quanto à questão de Portugal, eu acho que se a Algarve quiser, já entre em contato com a Liberty Media e já veja como que tá. Faça uma comprovação, testes, como que tá a situação do vírus lá na região lá de Portugal, onde poderia ter a corrida, se tem tudo certo. Algarve, que também tem autorização da FIA para receber Fórmula 1. Detalhe, eu fui checar, é até interessante, Algarve é o único circuito de Portugal que tem autorização da FIA
para receber a Fórmula 1. Acredite que se quiser, Estoril não tem essa autorização. Estoril, que é a casa clássica do Grande Prêmio de Portugal. E o Hockenheim tem essa questão, teria que ter um bom aporte financeiro ou extinguir a taxa para a Alemanha, para Hockenheim, para ela poder receber uma prova. Mas é tudo conversando, né? Vai ser tudo costurado durante a temporada para se ter uma corrida, né? Então, vamos ter que ver no decorrer dos meses, né? Temos que viver para ver o que vai ser feito. Agora, Fernando, uma coisa que é bom a gente falar aqui, né? Que essa polêmica maior aí de Monza, que de repente tomou a decisão de se fazer a corrida com público em setembro. Se eu não me engano, vai ser nos dias 6 e 9 de setembro, é isso? 6, 8 e 9. Porque agora não tem mais as atividades de sexta-feira, né? Agora é tudo padronizado igual Mônaco. Mônaco, que é a atividade quinta, sábado e domingo, né? Agora vai ser para todo mundo. Bom. E aí? Sobre essa polêmica aí? Bom, sobre essa polêmica aí. A administração de Monza chamou para si a responsabilidade se vai ter público ou não. Como eu vi. Chamou para si a responsabilidade. Se der alguma zebra durante esse período até a corrida, a responsabilidade é deles. Porque foram eles que anunciaram que ia ter portões abertos. Se até lá não tiver nada, se recuperar, que é o que a gente torce para que aconteça e tiver público, beleza. E aí, se acontecer algum problema e não poder ter público, como é que fica? E essa questão aí de Monza, hein, ô César, também bota a responsabilidade para a polícia local, pela questão de número de público, e principalmente os italianos que torcem pela Ferrari, né? E não só isso, também a questão é que Monza fica no norte da Itália, a região mais afetada pelo vírus. Como é que você vai fazer uma corrida? Eu acho que essa corrida em Monza vai ser vamos dizer assim, um evento para se liberar, assim dizer, a liberação dos espíritos, como foi o carnaval de 1919, no Rio de Janeiro, após a gripe espanhola, que todo mundo comemorou como se fosse o último dia e tudo mais. A corrida em Monza seria essa celebração, seria um carnaval que não teve Veneza nesse ano, e é um carnaval nos últimos semanas do verão europeu, e que todo mundo vai se celebrar. Agora, é um risco? É. Agora, o que a gente tem que ficar atento é o seguinte: a gente não sabe como que será a segunda onda do vírus na Itália. Se vai ser em Monza ou no inverno italiano. Aí que complica tudo. Em relação aí à Áustria, né, o Fernando? Uma das grandes questões aí que nós vamos ter é o fato da Red Bull Ring já abriu o seu espaço nesta semana. Então, o fato da Red Bull já se comprometer a abrir o espaço agora, para ter aí, para já cuidar do autódromo, já preparando, visando uma volta na Fórmula 1 em julho, né? Já demonstra o quanto a Áustria está interessada realmente em fazer toda uma estrutura bem séria para que possa ter o campeonato, né? Na verdade, junho, André. 5 de junho. Se eles vão abrindo, eles já têm que se preparar, né? Já tem que ver se bater o martelo. Não, vamos voltar dia 5 de junho. É o período que já começa, né? Faltam, se não me falha a memória, 20 dias, né? 20 dias pro início da temporada. Então, é o tempo para parar a grama ao redor do circuito, pintar pequenas obras,
para deixar tudo pronto para a categoria. E eles têm que fazer mesmo, né? Lógico, tudo dentro do possível, com teste, com tudo, verificado tudo certinho. Tudo ok, vamos fazer para parada. E tem um detalhe, na análise que a gente citou que são 1.000 pessoas as 3 categorias. Na Fórmula 1, junto com a GP2 e a GP3, são quase 4.000 pessoas. Então, como é que você vai fazer esse controle? Essa questão da Fórmula 2 e da Fórmula 3 realmente pode ser o preocupador. Porque a gente tem que falar o seguinte, como a gente não vai, como vamos ter restrição de equipe de imprensa, só vão ser permitidos os repórteres, e que já são poucos. E aí a gente não sabe se vai ter envio de narrador para as pistas, tanto para narração da F1 global, como é com o David Croft da Sky Sports do Reino Unido e o Martin Brundle. Então a gente fica meio assustado, a gente não sabe o que vai acontecer. E isso vale também para o Brasil. A gente não sabe com essa quarentena meia boca que a gente está fazendo, que está nos endoidando até. A gente não sabe se a gente vai estar bem até a realização do Grande Prêmio do Brasil lá no final de novembro. Até lá, acho que muita água ainda vai... É quase 6 meses, mas... É aquela coisa, né? Tudo pode mudar bastante. A gente sabe que novembro é um pouquinho depois do mês eleitoral, né? Então... E sem contar que se até lá não for alterada a data da eleição, se for alterada vai ser no dia do GP do Brasil. Pode acontecer. Então, tipo... tudo vai pesar aí. A Liberty Media sabe muito bem que ela vai querer fazer o GP do Brasil de qualquer jeito, mas também não é bagunçado, né? Com essa pandemia, a gente esqueceu de um detalhe. E as negociações para o próximo GP do Brasil em 2021? Então, aí, essa questão, pelo que a gente sabe, as negociações parece que pararam, até por conta do senhor Dória e do senhor... Como é que chamou o prefeito? Bruno Covas em São Paulo e o Rio Whitson Witzel e o Marcelo Crivella. Exato. A gente tá vendo essa briga aí em relação ao Rio de Janeiro, mas em relação ao Rio, pelo que parece, não vai dar para conseguir fazer o circuito de Deodoro em 23 vezes por conta de uma série de coisas. Ia ter uma audiência pública que foi adiada. Isso, só um detalhe, André. Diga. Eles admitiram, antes de tudo isso, eles tinham admitido que seria inviável o autódromo em Deodoro, porém, a Prefeitura do Rio e o governo meio que sinalizaram que poderiam se fazer o projeto Sochi. Como assim o projeto Sochi? Vamos dizer que, entre aspas, seria refeito o autódromo de Jacarepaguá, porque é no mesmo terreno onde se encontra o Parque Olímpico, seria feito dentro do Parque Olímpico um novo autódromo, porque já tem uma estrutura na base de 60% pronto para receber a corrida. Só iriam gastar dinheiro com alargamento de pista, construção de algumas áreas e a área dos paddocks. Até porque alguns locais do Parque Olímpico nem estão sendo usados mais há muito tempo, né? Não, em alguns locais virou hotel 5 estrelas para dengue. Parque a natação que eu diga. Negócio lamentável, né? Vamos ver como é que vai acontecer isso aí. E claro que o Grande Prêmio do Brasil também tem um complicador em relação ao próximo contrato de televisão pro ano que vem, em relação ao que a Globo ela vai fazer aí nessa atual temporada aí de 2021 aí, que pode acontecer, que vai mudar muito.
O calendário não se sabe se vai terminar esse ano. Então, prevejo aí a cena dos próximos capítulos cada vez maior. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, galera, é o seguinte. Lembrando pra vocês, então, reprises aí durante a semana de terça a sexta-feira, às 7h30 da noite. E eu lembro pra vocês que nesta semana nós vamos ter um programa especial do Entrando em Campo, com um convidado especialíssimo, Jota Júnior, narrador do Sport TV. Vocês fiquem ligados aqui na Rádio FT, que vai ser imperdível, um programa especialíssimo para falar aí da carreira e tudo mais, além do próprio Entrando em Campo tradicional que nós vamos ter aí com a volta dos principais campeonatos do mundo que começam a se mobilizar aí já a partir do próximo final de semana. Certo? Eu agradeço ao Fernando, agradeço ao César Augusto que estiveram com a gente aqui no nosso programa. Semana que vem, às 8 horas da noite, estaremos de volta com mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui na Rádio FT. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Tchau! Horas e 43 minutos. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Muita gente tem em casa um estoque de comprimidos e pílulas para amenizar dores diversas. Seja por conta própria ou indicação, o ato de